Eleja o presidente. Dentre tantas coisas que o novo presidente precisa dar jeito no nosso país, esse presidente que nós vamos eleger agora em outubro, a partir do dia 7, vamos definir isso no dia 28 de outubro, esse novo presidente vai precisar dar jeito nas perdas do nosso país. O Brasil precisa parar de perder. E a gente perde no Brasil muita coisa. No nosso país, nós temos muitas perdas econômicas. Li essa semana, nesse importante jornal, que a recessão que começou em 2016, a de 2016, a gente só vai se recuperar em 2021. Greve dos caminhoneiros, recentemente, 40 bilhões de prejuízo. Nós não conseguimos amenizar isso ainda não. Então, talvez a gente já coloque, além dessa recessão para 2021, a gente ainda tem 40 bilhões de prejuízo. Mas o nosso país tem outro tipo de perdas. A gente enfrenta perdas como desperdício. Só a questão da água, 40% de água potável nós perdemos por conta de fraudes e por conta de vazamento. Além de ser um bem precioso para a humanidade, a gente tem prejuízo de quase 10 bilhões ao ano por conta do desperdício só da água. Mas você acredita que o Brasil, além de perdas econômicas, perdas pelo desperdício, você acredita que a gente perde gente? A gente perde brasileiro? Essa semana eu fiz uma pesquisa e o Brasil está entre os países em que mais desaparecem pessoas no mundo. Do nada, e a gente não sabe descobrir. 693 mil pessoas desapareceram de 2007 até 2016. 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. Por ano, 40 mil crianças. 200 pessoas desaparecem todos os dias no Brasil. E se a gente for dar uma olhada no ranking, São Paulo é o estado onde mais nós temos registro de desaparecidos. Depois vem o Rio Grande do Sul. Eu até falei para o Felipe, toma cuidado para você não se perder aí, por favor. Minas Gerais, terceiro maior estado em termos de desaparecer pessoas. Até gente perdemos do nosso país. Agora preste atenção e olha para mim. Há um tipo de perda que presidente nenhum que a gente colocar no governo do nosso país, agora nas eleições de outubro, vai dar jeito. Há um tipo de perda que presidente nenhum consegue dar jeito. Eu falo quando a gente, por exemplo, se perde da gente mesmo. Você já se perdeu de si mesmo? O presidente da República não resolve esse problema. Quando a gente se perde de Deus, presidente nenhum resolve esse problema. É sobre esse presidente que você precisa eleger como presidente da sua vida, que é capaz de encontrar quem está perdido, que eu quero conversar com você. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, um texto que você conhece bem, Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você do verso 8 até o verso de número 10. Lucas capítulo 15, o texto diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eleja o presidente que seja capaz de encontrar aquele que está perdido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu vou pedir para você fazer uma oração muito honesta, muito sincera. Eu vou pedir para Deus, para você orar para Deus, para Ele falar com você. Pode fazer isso? Incrível, às vezes a gente não quer que Deus fale com a gente. Às vezes a gente entra com o coração tão fechado, e Deus já quer falar com a gente a partir das canções, mas a gente está com o coração tão travado.
permita que nada traga o seu coração e o impeça de ouvir a voz de Deus. Peça para Ele falar com você. Pai querido, pedimos necessitados, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai, com a Tua palavra nessa hora. Porque precisamos eleger um presidente que seja capaz de encontrar aquele que está perdido. E Jesus de Nazaré é o candidato ideal para ser eleito presidente das nossas vidas, Senhor. Fale ao coração dos meus irmãos e irmãs presentes nesta tarde. Fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que assistirão essa mensagem pelo nosso canal no YouTube também. Que igualmente, Pai, se algum de nós estivermos perdidos, que deixemos nos encontrar pela Tua graça. Cuida da gente, Pai. Fale conosco, bondosamente. Pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 15 é conhecido como a sessão de achados e perdidos na Bíblia, porque vai falar de uma ovelha que se perdeu, vai falar de uma moeda que se perdeu e vai falar de 2 filhos que se perderam. Mas Lucas capítulo 15 também é um retrato claro de um Deus que está à procura de gente que se perde. Se você prestou atenção, como é que o conteúdo de Lucas capítulo 15 se desenvolve? Por que essas histórias, essas parábolas de coisas perdidas são contadas num único capítulo da Bíblia, Lucas 15? Porque o versículo 2, olha aí na sua Bíblia, o versículo 2 diz que Jesus está sendo muito censurado, está sendo reprovado por conta dos escribas e fariseus que dizem que Jesus só anda com pecadores. Acusam Jesus de andar com os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos judeus que cobravam impostos para o Império Romano e eram tidos como inimigos de Israel. A maioria deles eram absolutamente desonestos. Jesus era acusado de andar com gente assim, era acusado de andar com pecadores, de comer com pecadores. Louvado seja o nome de Jesus, porque isso não mudou. Jesus continua sendo o Deus que adora estar na companhia de pecadores. Por isso Ele está presente hoje aqui. Está presente do seu lado e do meu, porque nós somos pecadores. E porque Jesus faz uma opção por estar perto de pecadores. É em resposta aos escribas e fariseus que Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e dos filhos perdidos. Porque Jesus quer ensinar para os fariseus que Ele não veio para os sãos. Ele quer ensinar para os escribas e para os fariseus que Ele veio para os pecadores, que admitem, que reconhecem, que precisam deles. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Preste atenção, esse termo perdido não tem a ver com o caráter. Quando a gente fala que Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido, a gente não está dizendo que Jesus veio buscar e salvar alguém que é depravado, alguém que é moralmente reprovável. Isso não tem a ver com caráter. Perdido é uma expressão que é usada para definir quem é que está em relação ao relacionamento com Deus distante, perdido, tendo um relacionamento com Deus insatisfatório. É nesse sentido que esse termo perdido precisa ser compreendido, especialmente em Lucas capítulo 15. Porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos, distantes na sua relação com Deus e que precisam ser encontrados, porque estão perdidos de si mesmos, porque quando a gente não se encontra com Deus, a gente também não consegue se encontrar consigo mesmo. E não se encontrando consigo mesmo, por tabela, nós estamos perdidos de Deus. Jesus é um Deus que está à procura daqueles que estão perdidos. E à luz desse texto eu quero afirmar 3 verdades para você nesta tarde, início de noite. A primeira verdade está no versículo de número 8. É essa daqui: Jesus de Nazaré ama pessoas que perderam a sensibilidade. Jesus de Nazaré ama pessoas que perderam a sensibilidade. Olha o verso de número 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Jesus ama
pessoas que perderam a sensibilidade. O texto fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma. Sabe o que é uma dracma? Uma dracma é uma moeda grega, que equivalia a uma moeda romana, um denário. Uma dracma representava o dia de trabalho, o sustento, o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador lá naquele início do século I. Um trabalhador por dia ganhava uma dracma. Essa mulher da história, ela tem 10 e ela perde uma dracma. E eu quero lembrar para você, é importante a gente lembrar o que é básico. A moeda é um objeto que não possui consciência. A moeda, ela não possui sensibilidade. Uma moeda, ela não se perde porque ela decidiu se perder. Uma moeda não planeja assim: bom, eu estou no bolso aqui da Priscila, mas eu vou me perder. Quando eu chegar perto do sofá, eu vou cair lá para deixar ela doida atrás da Manu procurando. Uma moeda não tem sensibilidade, ela não tem consciência, ela não decide se perder, mas ela se perde. E a moeda que não tem sensibilidade, que não decide se perder, essa moeda também não tem sensibilidade para reconhecer que ela está perdida. Ela não cai no ralo do banheiro e ela chega a uma conclusão depois de muito refletir: nossa, eu estou perdida aqui no ralo do banheiro, até agora o meu pão do céu não me achou. Ela não tem essa consciência, porque uma moeda não tem sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que se parece com uma moeda. Existem seres humanos que não têm sensibilidade como uma moeda. Seres humanos que não têm sensibilidade para entender que estão perdidas, que estão distantes do seu relacionamento com Deus, e não conseguem sentir. E às vezes essas pessoas estão perdidas dentro da igreja. Porque Jesus conta essa história em Lucas 15. Do irmão mais velho do pródigo que está perdido dentro de casa. E ele não tem sensibilidade de reconhecer que ele está perdido. Ele não sente que ele está perdido. Tem um bocado de adolescente que está na igreja e está perdido. Ele acha que não está perdido, mas ele está perdido. Tem adulto na igreja que está perdido, ainda que não sinta que está perdido. Porque quando a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não tem sensibilidade. E não tendo sensibilidade, a gente não sente. A gente tem consciência de isopor. Não pesa nada. Acha que está perto, mas está distante na sua relação com Deus. São pessoas frias, embrutecidas, amargas, que não conseguem se arrepender do que fazem de errado. E por que não conseguem se arrepender? Porque não tem sensibilidade. Estão tão longe de Deus que são insensíveis. Mas o que essa história da dracma perdida nos ensina? Ensina que essa mulher que perdeu uma dracma, ainda que essa moeda não sinta que ela está perdida, que ela se perdeu, essa mulher diligentemente vai procurar essa moeda. Ela tem 9, ela vai deixar as 9 de lado e ela vai procurar essa que se perdeu, porque essa mulher ama a sua moeda, valoriza a sua moeda perdida. Por isso ela vai atrás. O que Jesus queria ensinar para os fariseus? Que os fariseus são como as 9 moedas, mas que ele veio buscar aquela que se perdeu. Porque, diferentemente das 9, aquela que se perdeu, ela reconhece que ela precisa ser encontrada. Meus irmãos, eu queria pensar com você que nós precisamos de olhar para esse Jesus, que é o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida, e reconhecer que muitas vezes Ele, ainda que você não sinta, Ele está procurando você. Você que vem aqui domingo após domingo, ouve palavra, ouve mensagens musicais,
sai daqui sensibilizado, mas continua distante de Deus. Deus continua fazendo o que aquela mulher estava fazendo na parábola, está procurando você. E você precisa se deixar encontrar por Ele. E o que vai fazer com que você seja encontrado por Jesus é você ter sensibilidade de reconhecer que na sua relação com Deus, talvez você não esteja tão bem quanto você imagina que está. A gente precisa se deixar encontrar por um Deus que está à nossa procura. Ainda que eu não sinta que eu esteja perdido, Ele está à minha procura porque eu estou perdido. Ainda que eu não saiba que eu me perdi, há um Deus que está à minha procura, porque Ele me ama, apesar da minha insensibilidade. E talvez Deus o trouxe aqui nessa tarde, nesse início de noite, para você ouvir isso, que apesar da sua insensibilidade, Jesus está à sua procura porque Ele o ama, porque Ele não quer que você tenha esse adjetivo, perdido. Ele quer que você tenha uma relação próxima com Ele. Preste muita atenção nisso. Não importa o seu estado hoje, se você é uma pessoa insensível, você é amado por Deus, porque Deus ama pessoas insensíveis também. Segunda verdade que eu quero afirmar, à luz da parábola da dracma perdida, é essa daqui. Jesus de Nazaré valoriza o perdido que não sabe que está perdido. Jesus de Nazaré valoriza o perdido que não sabe que está perdido. É o mesmo verso número 8. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Nós temos um Deus que está à nossa procura, porque nós estamos perdidos nele, ainda que a gente não saiba disso. Ele está à nossa procura. Uma moeda, gente, ela não se perde, ela é perdida. A moeda, ela não decide se perder, ela simplesmente se perde. Há muitas pessoas que estão perdidas de si mesmas e não descobriram que estão perdidas de si mesmas. Há muitas pessoas que se perderam de Deus e ainda não sabem que se perderam de Deus. Isso acontece muito no nosso meio religioso. Às vezes nós vamos imitando a fé dos nossos pais. Os nossos pais vão para a igreja e aí eles nos apresentam as boas novas do Evangelho quando nós somos pequenos. E aí nós vamos para a pracinha, cantamos as músicas, fazemos uma decisão lá de Jesus, entramos numa classe de batismo, experimentamos o batismo. E aí a gente vai vendo o exemplo dos nossos pais e a gente vai seguindo. Aí às vezes a gente entra na adolescência e começa a perceber algumas coisas. E às vezes a gente começa a perceber algumas coisas no comportamento dos nossos próprios pais. E a gente começa a reparar: nossa, meu pai e minha mãe, eles são tão crentes no domingo, mas quando eles voltam para casa, eles continuam do mesmo jeito, falando mal das pessoas, reclamando do culto, brigando entre eles, xingando o vizinho. Eles nos ensinaram uma fé que eles mesmos não conseguem viver. E aí essas pessoas, elas vão vendo um exemplo negativo e elas vão se afastando de Deus, na relação que elas têm com Deus. Mas elas não se afastaram da igreja, elas continuam na igreja, mas elas estão reproduzindo um comportamento que elas veem nos seus pais, nos seus amigos, porque se tem um amigo que não leva Deus a sério e está na igreja, eles ficam na igreja também, e às vezes eles não sabem que eles estão distantes na relação com Deus, e estar distante na relação com Deus equivale a estar perdido. Decidiram viver uma vida com cara de anjo Gabriel, comportamento de endemoniado gadareno, e acham que isso é normal, porque eles veem isso no comportamento dos seus pais e veem isso no comportamento das pessoas na igreja. Aí eles não conseguem raciocinar e entender e saber que eles estão perdidos.
Eu pergunto, gente, uma moeda perdida tem valor? Sim e não. Se eu perder uma moeda de R$1, ela continua valendo R$1. Mas ela não tem o valor perdida. Ela só vai ter esse valor quando eu achar. Porque se eu achar essa moeda de R$1, sabe o que eu vou fazer? Terminar o culto, eu vou na cantina e vou comprar 2 pirulitos. Porque cada pirulito está 50 centavos. E esse dinheiro vai para a oferta de missões. Mas essa moeda só terá esse valor de 2 pirulitos quando eu a encontrar. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que fora de Deus, longe na relação com Deus, distante de Deus, nós temos valor e não temos. Porque o que realça o meu valor é quando Deus me encontra. Porque quando Deus me encontra, eu encontro a vida. A vida que Deus tem para que eu viva. E a vida que Deus tem para que eu viva na presença dEle é uma vida maravilhosa. E aí eu consigo viver com valor. Eu imagino que em algum momento da sua vida, talvez você tenha tido uma experiência ruim, de alguém ter falado uma coisa para você, tipo assim, você é um estorvo, você é um inútil, você é um imprestável. A mulher da parábola tem 9 moedas. Ela deixa as 9 e ela vai atrás de uma. E ela vai atrás de uma porque essa uma tem valor. Vai fazer falta no final do mês para ela. É o ordenado de um dia de trabalho. Vai fazer falta. Porque ela tem valor. Você tem valor para Deus. Você não é um estorvo. Você não é inútil. Você não é um imprestável. Deus está à sua procura porque você tem valor. E você vai encontrar o seu valor quando você se encontrar com esse Deus que o procura, que a procura. Se deixe encontrar por esse Deus que te procura, porque você vai entender o valor que você tem. Mas a terceira e última verdade que eu quero afirmar nesse texto é essa daqui. Jesus de Nazaré está à procura daqueles que se perdem e se alegra quando os encontra. Jesus de Nazaré está à procura daqueles que se perdem, e Ele se alegra quando os encontra. Olha o verso 9 e o verso 10. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ah, meus irmãos, eu vibro com essa história e com esse texto. O Senhor Jesus não desiste de buscar as pessoas que estão perdidas, mesmo aquelas que não sentem que estão perdidas. Jesus, Ele não desanima, Ele está sempre procurando, está sempre em busca. Ele não deixa de procurar aquelas ovelhas que estão perdidas e que não sabem que estão perdidas, e Ele está procurando. Qual é o adjetivo que o texto dá para essa mulher que procura a dracma perdida? O que caracteriza a procura dela? O texto diz que ela procura diligentemente, diz a versão da Bíblia Revista Atualizada. A NVI diz que ela procura atentamente. E por que ela faz isso, gente? Preste atenção. Lá no Novo Testamento, nos primórdios, as casas não têm janelas, o chão é de barro. Perder uma dracma, você tem que fazer o que a mulher fez. O que a mulher fez? Ela varreu a casa e procurou diligentemente. Depois que ela juntou todo o pozinho, ela foi lá procurar para ver se a moeda estava lá. E ela faz isso com a máxima atenção, diligência, porque ela quer encontrar aquela moeda perdida.
Jesus, o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida, Ele procura por você. Como essa mulher. Ele está na sua captura. Ele não desiste de você. Ele está procurando você. E Jesus de Nazaré, Ele não elege, Ele não monta na plataforma de governo dele um ministério da ovelha perdida e coloca um irmão Daniel para ser o ministro da ovelha perdida. Quando houver uma ovelha perdida, uma dracma perdida, um filho perdido, eu vou mandar o Daniel, o ministro da ovelha perdida, ir atrás. Jesus em pessoa é o Deus que nos procura diligentemente. E o texto diz que quando essa mulher encontra a dracma, quanto vale a dracma mesmo? Um dia de trabalho. Ela encontra, o que ela faz? Ela reúne as vizinhas e vai fazer lá um bolinho de chuva para comemorar. Vai matar lá um cabritinho, não é uma picanha, mas vai fazer um churrasquinho lá legal. Alcatra, vamos fazer um churrasquinho. E vai comemorar. Ela vai gastar até dinheiro. E por que ela vai fazer isso? Porque essa mulher está feliz de encontrar uma moeda que ela dá valor, que ela ama. A Bíblia diz que quando um pecador se deixa encontrar com Jesus, os anjos de Deus fazem uma festa no céu. Quando alguém que está perdido se encontra com Jesus, a festa no céu, a festa na igreja. Porque alguém que está perdido e que é encontrado, a gente precisa se alegrar. Sabe qual é a missão de Jesus? Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. 1 Timóteo 2, 4 e 5, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Por isso Jesus de Nazaré é o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida, porque Ele não desiste de nos procurar, e porque quando Ele nos encontra, Ele faz festa porque Ele se alegra. Como é que eu termino a palavra de hoje à noite? Eu termino fazendo uma pergunta para você. Será que hoje você não está perdido na sua relação com Deus? Pastor, agora o Senhor me deixou em dúvida. Eu posso estar sempre perdido, sem sentir que eu estou perdido em paz. Você pode ser uma pessoa tão embrutecida pelo pecado, pelo comodismo, que você está perdido e não sente que está perdido. Você pode não saber que está perdido, e está perdido. Sabe qual é o jeito que você tem de saber a resposta? Você precisa perguntar isso para Jesus em oração. Você precisa hoje à noite, quando você for dormir, fazer essa pergunta em oração: Senhor, eu tenho estado perdido, distante na minha relação contigo. Talvez eu esteja na igreja todos os domingos, mas eu posso estar perdido. Pergunte isso. Deus vai responder para você. Mas se você chegar à conclusão que está perdido, não se desespere, porque você precisa prestar atenção no que eu vou dizer agora. Não importa o seu estado, você é amado por Jesus. Aquela mulher amava uma moeda que estava perdida e não sabia que estava perdida. Amava uma moeda que não sabia que estava perdida. Amava. Deus ama você que está perdido, e ainda que você não sinta que está perdido. Não importa como você esteja, você tem valor para Jesus. Se deixe encontrar, para que esse valor que você tem seja realçado. Não importa a situação que você esteja vivendo, Jesus, o presidente ideal para você eleger como presidente da sua vida, o candidato ideal para você eleger como presidente da sua vida, Ele pode te encontrar onde você estiver e fazer uma festa
Se você se sente perdido, Deus quer a sua volta. Deus quer o seu retorno. Foi por isso que Ele veio ao mundo, Ele veio buscar e salvar aquilo que está perdido. Como é que termina a parábola da moeda perdida? Termina com uma festa. A moeda foi encontrada. Pergunto para você, como é que vai terminar a sua história? Vai terminar com festa? Porque você vai se permitir ser encontrada por Jesus? Como é que termina a história da sua vida? Com festa? Jesus conta uma outra parábola. E Ele vai afirmar que tem pessoas que vão ter um final de história tão triste, que no final dela só haverá pranto e ranger de dentes. Qual será o final da história da sua vida? Alegria porque Jesus, o bom pastor, te encontrou? Ou de tristeza e desespero porque você se perdeu de Deus aqui e na eternidade? Quero orar por você. Você vai eleger Jesus como presidente da sua vida? É a pergunta que você precisa responder para você. O que está vindo aqui? Nós vamos cantar uma canção. A gente vai cantar uma primeira vez. Aí a gente só vai ter os instrumentos tocando na segunda. E eu vou orar. E depois a gente vai se colocar em pé e vai terminar o culto cantando a última parte. Tá bom? Sentados como nós estamos, de olhos fechados, de cabeça baixa, nós vamos cantar essa canção. Ah, pastor, mas eu não sei a letra. Aí você abre o olho, tá bom? Perdido na sua relação com Ele. Ele está aqui, Ele tem procurado por você, Ele está à sua procura. E o meu convite a você: se permita ser encontrado pelo Deus que está à sua procura. Se você deseja fazer isso, ore no seu coração comigo. Pai querido, eu quero reconhecer, Pai, que tenho estado perdido na minha relação contigo. Quero reconhecer que preciso do Senhor dirigindo a minha vida, Senhor. Quero reconhecer que talvez os meus exemplos de vida cristã não sejam os melhores, e isto tem influenciado o meu comportamento, que tem sido um mau comportamento. Mas, Pai,
Tua palavra hoje me orientou que mesmo que eu não esteja sentindo, eu estou perdido e eu preciso e desejo ser encontrado. Deus querido, eu oro para que a Tua graça encontre pecadores perdidos nesta noite, para a glória do Senhor, para que haja festa na eternidade, para que a gente possa sermos encontrados, achados por Ti, descobrir o nosso valor, Senhor, e viver uma vida bonita, saudável e abençoadora para a glória do nome de Jesus. Obrigado porque Jesus é o Deus que está à nossa procura. Que a gente se permita encontrar por esse Deus na nossa jornada pelo chão da vida. É isso que pedimos em oração, é isso que reconhecemos diante do Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar desde o início.